Olá, eu sou o Tenente Cledson e o assunto da nossa aula de hoje será posições relativas entre reta e circunferência. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, posição relativa de reta e circunferência. Então, seja uma circunferência lambda de centro C e raio R. Então, no plano, existem retas que interceptam a circunferência em dois pontos, retas que tocam a circunferência em apenas um ponto e outras retas que não interceptam a circunferência em ponto algum. Então, essas retas elas são chamadas respectivamente retas secantes, tangentes e externas à circunferência. Então, observe a figura. Então, na figura eu tenho uma circunferência lambda, que ela está em amarelo, tem uma reta T, a reta S e a reta U. Então, observe que a reta S ela está tocando a circunferência em dois pontos, nos pontos S1 e S2. Logo, essa reta ela é secante à circunferência, a reta S. A reta T ela toca a circunferência em apenas um ponto, que é o ponto T. Esse ponto é chamado de ponto de tangência. Logo, a reta T ela é tangente à circunferência. E a reta U ela não toca a circunferência em nenhum ponto. Logo, essa reta U ela é externa à circunferência. Então, observe o seguinte, que a interseção da reta S com a circunferência lambda vai ser o conjunto dos pontos S1 e S2, ou seja, a reta ela intercepta a circunferência em dois pontos, no ponto S1 e S2. Logo, a reta S ela é secante à circunferência, como eu falei anteriormente. A interseção da reta T com a circunferência lambda vai ser o ponto T, que é o ponto de tangência. Ou seja, a reta está tangenciando a circunferência nesse ponto. Logo, a reta T ela é tangente à circunferência. E a interseção da reta U com a circunferência é o conjunto vazio. Ou seja, a reta U ela não intercepta a circunferência em nenhum ponto. Logo, a reta U ela é externa à circunferência, correto? Então, vamos lá. Então, a posição relativa de uma reta S de equação AX mais BY mais C igual a zero. Está na forma geral. E uma circunferência lambda de equação x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado vai ser determinada pesquisando o número de soluções do sistema. Que sistema? O sistema formado pela equação da reta e pela equação da circunferência. Observe o seguinte. Então, toda vez que você tem um sistema formado por uma equação da reta e uma equação da circunferência, quando você substituir uma equação na outra, você vai encontrar uma equação do segundo grau. Então, uma vez que você tem a equação do segundo grau, fica fácil você verificar a posição relativa da reta em relação à circunferência. Basta você olhar para o discriminante dessa equação. No caso, quando o discriminante for positivo, ou seja, maior que zero, a reta ela vai ser secante. Quando o discriminante for igual a zero, a reta vai ser tangente à circunferência. E quando o discriminante for negativo, ou seja, menor que zero, a reta ela vai ser exterior à circunferência. Correto? Observe aqui. Você tem a reta S, que é secante, a reta T, que é tangente, e a reta E, que é externa ou exterior à circunferência. Então, olhando só para as retas, você já sabe que o discriminante aqui vai ser positivo, o discriminante vai ser igual a zero e aqui o discriminante vai ser nulo. Então, para fixar melhor essa teoria, vamos ver alguns exemplos, correto? Então, vamos lá para o exemplo. Exemplo 1. Qual é a posição relativa de R com a equação x menos y mais 4 igual a zero e lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Então, primeiro passo, a gente vai ter que montar o sistema envolvendo essas duas equações. A equação da reta e a equação da circunferência. Então, a reta ela tem a equação x menos y mais 4 igual a zero. E a circunferência tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Aí aqui eu tenho o meu sistema de equação. Então, vamos lá.
Então, o objetivo é você encontrar a equação do segundo grau para poder encontrar o determinante. E só depois fazer a posição relativa da reta com a circunferência. Então, ó, primeiro passo, você vai pegar a equação da reta e você vai escolher uma variável para isolar. Ou você isola o x ou o y. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu vou isolar o y. Então, isolando o y, você vai ter o seguinte, que y vai ser igual a quem? Vai ser igual a x mais 4. X mais 4, correto? Como que eu fez isso? Só fiz pegar esse y e passei para o segundo membro. Então, aqui é a equação número 1. E aqui eu tenho a equação número 2. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Ou seja, onde aparecer y na equação 2, eu vou substituir por x mais 4. Então, vamos lá. Então, vou reescrever aqui. Então, você tem x ao quadrado mais... Agora, você tem y ao quadrado. Mas onde tem y, eu substituo por x mais 4. Então, vou destacar aqui. Então, você vai ter x mais 4 eleva ao quadrado menos 2x menos 4 vezes o y. Mas quem é o y? O y é x mais 4. X mais 4 menos 4 igual a zero. Agora vamos resolver aqui os produtos notáveis e essa multiplicação. Então, resolvendo, você tem aqui x ao quadrado, mais, resolvendo esse produto notável, fica o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, vai dar 8x, mais o quadrado do segundo termo, que é 16. Aí, menos 2x, vou fazer a distributiva, menos 4 vezes x dá menos 4x, menos 4 vezes 4 vai dar menos 16, igual a zero. Agora vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Então, ó, você já pode cancelar logo esse 16 com esse menos 16. Quando você somar opostos, o resultado é sempre zero, né? Então, vamos lá. Ó. Você pode somar x ao quadrado mais x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. Você pode fazer 8x menos 2x menos 4x, vai dar 2x. E sobrou quem agora? Faltou o menos 4 aqui que eu não coloquei. Então, menos 4. Aí, menos 4 igual a zero, correto? Esse menos 4 aqui eu tinha esquecido de colocar nessa parcela. Então, vamos lá. Então, para facilitar a minha vida, você pode dividir toda essa equação por 2. Divide por 2. Então, quando você divide por 2, você vai ter a seguinte equação. Você vai ter x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Tá aqui a equação do segundo grau que eu falei para vocês que iria aparecer, né? Quando você pegasse a equação da reta e substituísse aqui na equação da circunferência. Então, o próximo passo é você calcular o discriminante. Lembrando que o discriminante, a fórmula é a seguinte, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Professor, mas quem é a, b e c? Para você encontrar a, b e c, você olha para a equação. Ó. O a vai ser o coeficiente de x ao quadrado, aquele número que está ali do lado do x ao quadrado. Então, a vai ser igual a 1. O b é o coeficiente de x, ó, aquele número que está ao lado do x. Não aparece também, mas é 1. E o c vai ser aquele termo independente, aquele cara que está sozinho. Então, c vai ser igual a menos 2. Então, só você vai pegar os valores de a, b e c, substituir e encontrar o valor do discriminante. Ó. Então, delta vai ser igual. Quem é o b? O b vale 1. Então, fica 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que vale menos 2. Então, o discriminante só pode ser 9, correto? Então, 9 é maior que 0. Opa! Então, uma vez que você calculou o discriminante e você verificou, na verdade, que ele é maior que 0, você pode falar o seguinte, que a reta R, ela é secante
a circunferência lambda, correto? Então, uma vez que você verificou, o exercício acaba aí. Mas e se tivesse um exercício pedindo para você determinar os pontos em que a reta corta a circunferência? E aí? Aí você ia ter que resolver essa equação do segundo grau. Então vamos lá. Você vai pegar aqui a equação novamente do segundo grau, que é x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Você tem que resolver. Pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, né? Mas vocês estão no terceiro ano, então vamos fazer de forma direta. Vocês precisam de tempo lá no vestibular. Então vamos fazer pela soma e produto. Quem é que lembra da soma e produto? A soma. Eu tenho que encontrar dois números que somado deu o oposto de B. O B não vale 1, então o oposto é menos 1. E dois números que multiplicado seja igual ao C. O C vale menos 2. Lembrando que eu posso fazer essa soma e produto quando A for igual a 1, correto? Então vamos lá. Aí pensa um pouquinho. Dois números que eu some dá menos 1 e dois números que eu multiplico dá menos 2. Então só pode ser o menos 2 e 1. Ó, menos 2 e 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então aí você já encontrou quem é x' e quem é x duas linhas. Correto? Então, ó, o x' ou x1, tanto faz, ó, é igual a menos 2. Ou o x2 vai ser igual a 1. Então, uma vez que você encontrou x1 e x2, você encontra quem é y1 e y2. Correto? Como? Substituindo aqui nessa equação. Certo? Então, quando quando x1 for igual a menos 2, você vai ter o seguinte, ó, que o y1 vai ser igual, ó, onde tiver x, substitui por menos 2. Vai ser menos 2, que é y1, menos 2 mais 4. Então, implica que o y1 só pode ser quanto? Menos 2 mais 4, 2. Quando o x2 for igual a 1, quem é que vai ser o y2? Então, o y2, de forma análoga, vai ser igual. Ó. Onde tiver x aqui, você vai substituir por 1. Vai ser 1 mais 4. Então, y2 vai ser igual a 5. Opa, você já sabe quem é o x1. Você já sabe quem é o y1. Então, você já sabe quem é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto vai ser menos 2 e 2. E você também já sabe quem é o segundo ponto. Ó. O segundo ponto vai ser x2 e y2. Vai ser 1 e 5. Então, observe que aqui, além de encontrar a posição relativa da reta com a circunferência, nós encontramos o ponto em que essa reta intercepta a circunferência, correto? Vamos ver aqui graficamente. Ó. Então, observe que você tem aqui a circunferência, né? Então, você tem a reta R. Então, observe que o ponto I1 e o ponto I2 são os pontos em que a reta intercepta a circunferência. Ó. Então, o ponto I1 tem coordenada 1 e 5, e o ponto I2 tem coordenada menos 2 e 2, correto? Aí, essa parte aqui de centro, de raio, aí só se você quiser fazer a parte gráfica da circunferência, né? Aí tinha que encontrar quem é o centro da circunferência, quem é o raio, correto? Professor, mas existe outra maneira de eu determinar a posição relativa dessa reta com essa circunferência sem ser utilizando o discriminante? Existe também. Quer ver? Eu vou fazer o mesmo exemplo, mas só encontrando a posição relativa utilizando a distância do ponto até a reta. Então, fazendo o mesmo exemplo. Então, observe o seguinte, que tem uma definição que fala o seguinte, que se você tem uma circunferência, né? Você tem um centro. Aí você tem três casos. Você tem aqui a reta secante, a reta tangente à circunferência e a reta exterior à circunferência. Então, observe o seguinte, ó. A distância do centro até essa, vou chamar de reta S, reta R e reta T. Ó. A distância do centro da circunferência até a reta S, ela é menor que o raio. Ó.
O raio é isso aqui tudinho, ó. Daqui para cá é o raio. Ó. É o raio. Logo, toda vez que a distância do centro até a reta R for menor que o raio, eu vou dizer que essa reta aqui ela é secante à circunferência. Se você verificar que a distância do centro até a reta aqui for igual ao raio, eu posso dizer que essa reta ela é tangente à circunferência. E se você verificar que a distância do centro até a reta é maior que o raio, essa reta ela vai ser exterior à circunferência, correto? Aí lembrando que nesse caso de tangência aqui, ó, esse ângulo aqui formado vai ser 90 graus, tá bom? Então vou resolver o mesmo exercício, porém de outra maneira, usando agora a distância do ponto até a reta. Lembrando que o ponto que eu preciso é o centro da circunferência. Então para isso você tem que logo saber quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Então olhando para cá, ó, para a equação, você tem que a equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Então, olhando para a equação da circunferência, eu já consigo determinar de forma simples quem é o centro e quem é o raio. Então, a coordenada x do centro vai ser igual. Basta você olhar para o D, né, que ele vale menos 2, e você dividir por menos 2. Então, o centro só pode ser 1, porque menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Para encontrar o y centro, ó, você vai olhar para o E e dividir por menos 2 também. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Logo, você já sabe que o centro vai ter coordenada 1 e 2. Uma vez que você determinou o centro da circunferência, você vai determinar o raio. O raio vai ser a raiz quadrada, só relembrando aqui, ó, do x centro ao quadrado mais do y centro ao quadrado menos f. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o x centro? É 1. 1 ao quadrado, 1. Mais. Quem é o y centro? 2. 2 ao quadrado, 4. Menos f. Quem é o f? O f vale menos 4. Então, fica menos 4. Então, você vai ter que o raio só pode ser 3, porque fica 1 mais 4 mais 4, que vai dar 3. Beleza, então já sei quem é o centro e já sei quem é o raio. Então vou fazer a comparação, vou fazer a distância, ó, para cá, né? Continuando aqui, ó. A distância do centro da circunferência até quem? Até a reta R. Então quem aqui lembra da fórmula? A fórmula vai ser o módulo de A, colocar assim, ó, AX centro mais BY centro mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, correto? Lembrando que A, B, C você vai extrair da reta, correto? X centro e Y centro vai ser da circunferência. Então, vamos lá, ó. Então, primeiro passo, saber quem é A, quem é B, quem é C. Então, olhando para a reta, né, você sabe que o A vale 1. Tá aqui a reta, ó. O A vale 1. O B vale menos 1. E o C vale 4. Então, você já sabe quem é A, quem é B, quem é C. Já sabe quem é X centro e Y centro. Você substitui na equação. Aí fica bem simples, ó. Então, substituindo na equação, a distância do centro da circunferência até a reta vai ser igual a módulo de A. Mas quem é o A? É 1. 1 vezes o x centro. Quem é o x centro? Também é 1. Mais B, que vale menos 1. Vezes o y centro, que vale 2. Mais o C. Quanto é que é o C? 4. Lembrando, isso aqui é em módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, mais o A vale 1, então fica 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, no caso seria aqui menos 1 ao quadrado. Aí o resto é conta. A distância do centro da circunferência até a reta vai ser igual a módulo, vai ficar 1 menos 2, mais
4. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 4, dividido por raiz quadrada de 2, ó. Correto? Então, a distância do centro da circunferência até a reta vai ser igual a módulo 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 4 vai dar 3. Módulo de 3 sobre raiz quadrada de 2. Lembrando que módulo de 3 é 3. Correto? Então, você vai ter que a distância do centro da circunferência até a reta vai ser 3 raiz de 2. Aí você lembra lá do seu 9º ano, que você vai ter que racionalizar. Como é que racionaliza? Você vai multiplicar e dividir por raiz quadrada de 2. Esse é o fator racionalizante. Então, você vai ter o seguinte, ó, que a distância do centro até o raio vai ser igual a 3 raiz de 2 dividido por 2. E você observa que essa distância ela é menor que o raio, porque o raio vale quanto? Vale 3, correto? Ó? Isso aqui vai dar 2, alguma coisa. Então, portanto, vou colocar para cá, ó. A reta R é secante à circunferência lambda, correto? Então, toda vez que você calcular a distância do centro da circunferência, que no caso seria um ponto, até a reta, e se essa distância for menor que o raio, essa reta ela vai ser sempre secante à circunferência. Se a distância fosse igual ao raio, essa reta ela seria tangente à circunferência. E se a distância fosse maior que o raio, essa reta ela seria exterior à circunferência, correto? Então vamos ver mais um exemplo aqui para fixar melhor. Então, exemplo número 2. Qual é a posição relativa da reta R de equação 2x mais y mais 2 igual a 0 e da circunferência lambda de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5? Então vamos lá. Você pode resolver de duas maneiras. Ou você resolve utilizando o sistema de equação, que o objetivo desse sistema é você encontrar uma equação do segundo grau, que uma vez que você encontrar essa equação do segundo grau, você vai verificar o discriminante. Se o discriminante for positivo, a reta ela vai ser secante à circunferência. Se o discriminante for igual a 0, a reta vai ser tangente à circunferência. E se o discriminante for negativo, a reta vai ser exterior à circunferência. Ou você pode utilizar a distância do centro da circunferência até a reta, usando a fórmula da distância de ponto e reta. Fica a seu critério. Eu vou fazer utilizando o sistema de equação. Então vamos lá. O primeiro passo é você montar o sistema de equação. Então a reta ela tem a equação 2x mais y mais 2 igual a 0. E a circunferência ela tem a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Lembrando que essa circunferência ela encontra-se na forma reduzida da sua equação. Então, como eu falei, agora você vai olhar para a equação da reta e vai escolher uma variável e vai isolar. Agora, se você não gosta de trabalhar com fração, você tem que ter cuidado na hora de isolar a variável. Porque se você for querer isolar a variável x, o segundo membro vai aparecer uma fração, correto? Então, aqui o mais viável é você isolar a variável y, porque o segundo membro não vai ter fração. Então, isolando aqui a variável y. Então, você vai ter que y vai ser igual. Vou passar o 2x para o segundo membro, vai ficar menos 2x. Vou passar o 2 para o segundo membro, fica menos 2. Então, aqui eu isolei o y na primeira equação. Vou chamar de equação 1. E a equação da circunferência vou chamar de equação 2. Agora, o próximo passo é você substituir a equação 1 na equação 2. Ou seja, onde tiver y na equação 2, você substitui por menos 2x menos 2. Então, vamos lá. Então, repetindo aqui. X menos 1 ao quadrado mais y, mas só quem é o y? O y vai ser menos 2x menos 2. Menos 2x
menos 2. Aí repete aqui o menos 1, lembrando que é elevado ao quadrado. Vou passar logo esse 5 para o primeiro membro, fica menos 5 igual a zero. Agora eu vou resolver os produtos notáveis. X menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Mas, resolvendo esse parênteses aqui, ó, ficaria menos 2x, menos 2, menos 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 5 igual a zero. Ainda falta resolver esse produto notável. Então, ficaria x ao quadrado menos 2x mais 1 mais. Professor, como é que eu vou resolver esse produto notável se aqui é negativo, aqui é negativo? Você pode olhar como se fosse tudo positivo. Porque se você colocar esse menos em evidência, ó, a base vai ficar negativa e o expoente é par. Logo, o resultado vai ser sempre positivo. Então, você olha como se fosse tudo positivo aqui e resolve o produto notável. O quadrado do primeiro termo, então vai ficar 4x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, fica mais 12x, mais o quadrado do segundo termo, 9 menos 5 igual a zero. Agora a gente vai somar o que pode ser somado. Você tem x ao quadrado, dá para somar com 4x ao quadrado. Então fica 5x ao quadrado. Você tem menos 2x, pode somar com mais 12x, vai ficar mais 10x. Você tem 1, pode somar com mais 9 e pode subtrair de 5. Então, 1 mais 9, 10. Menos 5, 5. Igual a zero. Aí você já tem a equação do segundo grau, mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir toda a equação por 5, para facilitar os cálculos. Se você não quiser dividir a equação, não tem problema, tá? Então, ficaria x ao quadrado mais 10x dividido por 5, 2x, mais 5 dividido por 5, 1, igual 0 dividido por 5, 0. Então, essa é a equação que nós estávamos procurando. Para quê? Para encontrar o discriminante. Porque aí, se você verificar que o discriminante é positivo, reta secante. Se o discriminante for nulo, reta tangente. Se o discriminante for negativo, reta externa à circunferência. Então, vamos lá. Aí vamos aplicar aqui na forma do discriminante. Ó. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí lembrando que o a, b e c você encontra aqui na equação. Ó. O a é o coeficiente de x ao quadrado, vale 1. Então a é igual a 1. O b é o coeficiente de x, vale 2. b é igual a 2. E o c é o termo independente, que vale 1. Agora é só substituir. Ó. Então o discriminante vai ser igual. Quem é o b? 2. Então ficaria 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é quanto? 1. Então, o discriminante só pode ser igual a 4 menos 4. Então, o discriminante só pode ser igual a 0. Opa! Então, se o discriminante é nulo, eu já posso dar a posição relativa dessa reta em relação à circunferência. Então, como o discriminante é nulo, eu posso dizer que a reta R é tangente à circunferência lambda, ou seja, ela vai tocar em apenas um ponto. Professor, mas aí qual é o ponto de tangência? Né? Aqui ele não pede o ponto de tangência, mas você pode encontrar como? Resolvendo a equação do segundo grau. Então, olhando para a equação aqui, ó, vamos lá, olhar para a equação. A equação é x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Você pode usar fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer por soma em produto. Então, dois números que somado deu o oposto de b. Se o b vale 2, o oposto dele é menos 2. E que multiplicado seja igual a c, que é 1. Então, dois números que eu somo dá menos 2 e que eu multiplico dá menos 1, só pode ser quem? Só pode ser menos 1 e menos 1. Correto? São raízes reais iguais.
Você lembra lá do nono ano que toda vez que o discriminante é nulo, você tem raízes reais iguais. Ou seja, o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a quanto? Menos 1. Então, como é que você faz agora para encontrar o y? É só você substituir. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e substituir o y nessa equação. Então, quando o x for igual a menos 1, o y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual. Onde tiver x, substitui por menos 1. Vai ser menos 2 vezes menos 1. Correto? Menos 2. Então, y vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Porque é jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então, 2 menos 2, 0. Então, você tem o valor de x e o valor de y. Logo, você tem o ponto de tangência. Vou chamar de ponto T, que é ponto de tangência. Então, o ponto de tangência vai ser menos 1 e 0. Correto? Então, vamos ver aqui graficamente. Ó. Então, observe que você tem a circunferência. Aqui já tem um centro da circunferência que vale 1 em 1. Então, aqui é o ponto de tangência. Então, ela vai tangenciar a circunferência no ponto menos 1 e 0. Correto? Esses pontos menos 2 e menos 4 aqui, ó. Menos 2, né? No caso seria o 0 e menos 2. E o ponto 1 e menos 4, eles são pontos que pertencem à reta. Mas a reta ela só toca a circunferência nesse ponto aqui, ó. Onde a coordenada desse ponto é menos 1 e 0. Deu para entender, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o AVA do Colégio Militar de Manaus para outros conteúdos. Então, frisar novamente, não deixe para estudar na última hora. Nossa primeira avaliação será no dia 22 de junho. Então, está próximo, correto? Então, assim que você tiver um tempinho livre, estude. Eu sei que não só tem matemática, tem outras disciplinas, mas você tem que tirar um tempinho para estudar matemática. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.